Eu fiquei pensando como é que a sociedade, né, ela poderia se engajar, né, nesse processo de luta contra a violência, né, quando fala sociedade geral. Né, quais seriam as dicas que vocês possam podem dar para quem está escutando, para quem está ouvindo, né, para a professora, o professor, todo mundo que está ouvindo aqui, né? Quais seriam? Fale um pouco da cartilha, Juliana, que tu trouxe. Sim. Vamos conversar um pouquinho sobre esse processo. Top 5, né? Top 5, tá na moda, tudo isso. top 5, pronto. Top 5. A Gestos lança, né, 4 cartilhas, né, de direito da população LGBT. Em 2021, em agosto de 2021, a gente lança essa cartilha. E essa pergunta sobre o que fazer, né? Eu acho que é uma pergunta complexa. Eu acho que tem a ver com vários processos, né? Que a gente pode pensar desde processos coloniais, processos que envolvem também, né? Sermos um país basicamente, né, cristão, né? Sim. Então eu acho que a gente pode pensar que a garantia de uma sociedade mais justa e igualitária é uma possibilidade de saída. Pensar uma família que tenha menos influência, porque eu acho que há uma romantização da família, né? A família que tudo pode, né, honrar pai e mãe e não desobedeça. E essa família também que oprime, que é violenta, que nega recursos, que expulsa de casa, né? Então, acho que a gente precisa pensar também equipamentos públicos de qualidade, né? Um engajamento social, pensar movimento, pensar rede, pensar a injeção de recursos públicos, né? Nos equipamentos, nas políticas, nos conselhos. E eu acho que, de uma maneira geral, uma visão, né, para tudo isso, com mais respeito, com possibilidade mesmo de entender que isso é direito, isso é possível, a experiência, né, da sexualidade. Sim. É algo que se deve autorizar, né? Então, eu acho que são essas questões, e também a notificação das violências, das denúncias, a criminalização, né? A gente, como o Yudi falou, está se equiparando a racismo, não existe uma lei federal, né? Então, cadê os processos caminhando nesse sentido, né? De punição, sim, de justiça mesmo, de segurança. Acho que é isso. O movimento, eu faço parte do movimento LGBT Leões do Norte, né? E a gente tem um aplicativo de denúncias, né, que ajuda nesse processo de acessibilidade, né, à população LGBT, que muitas vezes não consegue ir na delegacia fazer a denúncia, que muitas vezes não consegue na escola ver um espaço para poder denunciar, né? E vendo os relatórios, vendo esse processo, a gente percebe, né, o quanto essas violências elas são muitas vezes parte da falta de entendimento de quem está oferecendo o serviço, por exemplo, né? Um exemplo, a humilhação, né? A questão vexatória, né? De você fazer apelido e tal, isso é muito comum, né? Isso é o começo, por exemplo, de uma agressão física. Né? Começa botando apelido, falando, xingando, e depois pega a pedra, joga a pedra, né? Depois pega o pau e bate, né? Enfim, e gera outras consequências. Né? E aí, um dos trabalhos que a gente constrói dentro do movimento LGBT é a questão da formação, né? Da comunicação. Porque a partir do momento que os assuntos eles são trazidos à tona, a gente entende que ele deixa de ser tabu, e a partir do momento que ele deixa de ser tabu, as violências, o preconceito ele diminui. Né? Ele diminui. Então, as escolas elas precisam ter espaço de discussão, né, sobre gênero e interseccionalidade, né, sobre raça, né, sobre essas questões. E a sociedade ela precisa ter acesso a isso, né, e ter disponibilidade para ser aberta, vamos dizer assim, para aceitar, para conversar, para entender. O que é que vocês acham sobre isso? Assim?
Sim, mas calma. E o nome do aplicativo, tu não vai dizer nada? Sim, o aplicativo é o Rugido, ele está disponível em todas as plataformas de... Obrigado. Em todas as plataformas de lojas de aplicativo, né, para serem baixados, é um aplicativo gratuito, né, e é justamente isso. Fora isso, o Estado ele tem o Centro de Referência Estadual de Combate à LGBTfobia, onde as pessoas podem fazer denúncia, né, e alguns municípios já também existe esses instrumentos de denúncia, né? Então, em Recife, existe não só de denúncia, né, mas de apoio, né? Existe a Gerência de Livre Orientação Sexual, que é a GLOS, em Camaragibe existe, em Olinda, mas a gente percebe também que no interior falta muito serviço, né? E aí isso acaba dificultando o acesso à população do interior. Mas é isso, baixa o aplicativo e Como é o nome do aplicativo? Rugido. E aí vamos discutir um pouquinho sobre esse processo, né, de como é que como as pessoas, como a sociedade ela pode ajudar nesse combate à violência, né? Como a sociedade pode ajudar nesse processo. Yudi, o que é que tu... Eu fico pensando em várias coisas, né? Primeiro é que a gente vive numa sociedade capitalista, né? Eu acho que a ruptura dela é o principal e a instituição familiar também. Quando a gente pensar nisso, a gente tem que pensar nessa onda, inclusive nessa onda conservadora, né? Que nos atravessou durante muito tempo, né? E essa onda que permanece. E aí pensar nela é pensar como a gente se organiza e como a gente consegue dialogar com os nossos pares, com nossas pessoas mais próximas, com nossa rede de amigos, como é que a gente pode fortalecer esse núcleo, sabe? E entender o que é essa instituição familiar que nos faz ficar dependente dela, né? À mercê dela, que é a que nos expulsa, muitas vezes é que nos tira desse lugar de direito, sabe? É que nos nega o direito de existir, né? E muitas vezes é ela que nos violenta, né? A abertura da violência começa quando está dentro de casa. E aí pensar nesse lugar, né? Quantas pessoas LGBT, sobretudo, não já foram expulsas de casa, não tiveram o seu direito negado enquanto adolescente ainda, na sua infância. Uhum. E aí pensar nesse lugar também. E aí pensar como a gente pode construir isso de forma mais ampla, é esse nicho de diálogo mesmo, de mais informação, de mais diálogo com outras pessoas que às vezes a gente não conhece, mas a gente percebe que está aberta para o diálogo, né? Espaços como esse, né? Enfim, pensar como é que a gente pode construir coletivamente essas organizações, esses lugares de informação, né? Se é uma cartilha, será que uma cartilha é suficiente e vai atingir todo mundo? Será que a pessoa que não curte muito ler, não está nesse lugar, né? Não foi incentivada a leitura, será que ela vai pegar uma cartilha dessa, ela vai ler? Sabe? Será... Alfabetizada ainda. Ou não foi alfabetizada ainda? Será que ou não teve ainda, ou não teve acesso a isso, ou não teve esse direito, né? De ser alfabetizada, né? Quantas pessoas estão em situação de vulnerabilidade, situação de rua, né? Eu já trabalhei como um redutor de danos no consultório na rua e a vulnerabilidade da população trans, sobretudo o não letramento, né? A falta de, enfim, de como é que a gente poderia se comunicar sem ser através de cartilhas, se fosse através de podcast, onde é que estaria acessível, né? Sei lá, rádio, enfim, como é que a gente pode construir isso? A partir desse lugar de comunidade mesmo, pensando para além do que a gente consegue acessar hoje, né? A gente nesse lugar de você enquanto educadora, eu enquanto militante, enquanto estudante de gestão pública, você enquanto psicóloga, enfim, a gente pensar nesse lugar, né? Como é que a gente pode estrategicamente pensar em outros caminhos que não seja o comum para nós. Sair um pouco desse nosso lugar, dessa zona de conforto, e colocar, né, em outras possibilidades para construir novos caminhos. E aí, pensando nessas políticas públicas que elas não são eficazes e nem eficientes, mas que elas existem, mas tem pouco recurso, ou recurso nenhum, e está defasado, o SESC é um ambiente que está completamente defasado, falta de recurso, a gente não tem uma política pública que encaminhe, né? A gente tem agora a volta de Luiz Valério para
a coordenação da política de saúde LGBT, mas eu preciso que Luiz Valério ele tenha condições de trabalho, Isso. porque ele é um trabalhador e ele precisa de condições de trabalho para que a política ela caminhe. Então, uma vez que ele não tem um carro, não sei se é a situação de agora, mas se ele tem dificuldade de conseguir um carro para ir lá, sei lá, em Petrolina, sabe? Sei lá, ir lá no sertão, lá em Caruaru, que é aqui mais próximo, se ele não tem acesso, se ele não tem equipe, se ele não tem um salário digno do trabalho dele, se ele não tem condições nenhuma de trabalho, assim, para que ele faça isso de forma eficiente, né? Ele tenha recurso para garantir que ele vai conseguir um diálogo com a prefeitura de lá, porque também tem muito isso, né? O gestor público ele está muito nesse lugar do que é interessante para ele. Sim, isso. Nesse lugar. Então, a gente precisa criar leis, propostas, enfim, participar das conferências, né? As conferências livres, as não livres. A gente precisa estar nesse lugar para construir propostas, para pensar nela coletivamente, nesse lugar de que a gente tem direito e que a gente precisa pensar no que, num lugar que seja amplo, que cuide, que olhe para toda a população, mas a população LGBT é a população que vem mais vulnerável nesse lugar de perca e nenhum direito, acesso a ele. Exatamente. Eu lembro que nesse tempo de militância, uma das coisas que a gente percebe é que não só no espaço público, né? O espaço público é o garantidor, é o que deveria garantir. Sim. Né? Toda a acessibilidade e o processo de não ter violência. Né? Mas muitas vezes, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, a gente não tem uma lei ainda que fale da questão da violência, do crime, né? Que coloque como crime a discriminação em ambientes privados, por exemplo, no restaurante. A gente tem em Recife, mas não tem no estado. Né? Então, muitas vezes, a pessoa está num restaurante em Petrolina, isso eu já vi casos disso, né? Um companheiro e é pedido para ser retirado, não é dado acesso ao uso do banheiro, né? Então, a gestão pública ela precisa entender isso, né? O quanto é importante você ter essas diretrizes legais para que esse processo de violência ele não aconteça. A gente está chegando nos 10 minutos finais de podcast, né? A gente ainda tem, hoje, esse primeiro podcast a gente está falando sobre as violências LGBT aqui no estado, né? E a gente vai ter ainda uma série de podcasts falando sobre saúde, sobre, né, trabalho, e aí vai ser bem legal esse processo o dia todo sobre direitos civis. Não percam de saúde. Não percam de saúde, exatamente, que vai ser o próximo, daqui a pouquinho. Né? Continuando ainda nesse processo de violência, eu queria que vocês falassem um pouquinho de como a gente pode trabalhar, né? Encerramento, dica final, né? De como a pessoa LGBT ela pode se fortalecer nesse processo, né, de luta. Né? Quais são as dicas que vocês dão? Né? Se indicaria algum livro, algum filme, fora as cartilhas da Gestos, né? Se existe algum contato, algum grupo que vocês conheçam que possa fortalecer as pessoas nesse processo de militância. Ah, não, eu tenho que ser militante? Não, mas o entendimento muitas vezes ajuda você até a entender o que é violência, né? A entender que você está sofrendo violência. Aí o que é que vocês me dizem disso? Eu acho que tem... Segue a lista. Pode pensar que a luta coletiva ela acaba sendo mais forte e também torna as pessoas menos vulneráveis à violência da luta individual, né? Acho que isso é um elemento. Conhecimento, né? A parte do coletivo também. Então, buscar esses espaços. Eu acho que o Estado também precisa garantir que essas pessoas tenham capacidade de fazer mudanças na sua vida, escolhas. Então, uma coisa que eu estava até conversando com o Yudi é sobre a casa de acolhimento, né? Principalmente para adolescentes e jovens.
que estão aí num processo de conquista da sua autonomia financeira, né? Da entrada no mercado de trabalho, enfim, dessa saída, né? Da casa da família. Então, eu acho que garantir casas de acolhimento, garantir também espaço de atendimento psicológico, os centros, né? De atendimento à população LGBT. Então, pensar também esses centros de referência que podem fornecer tanto atendimento médico, atendimento psicológico. E eu acho que, pensando esses caminhos aí, é isso. Perfeito. Eu acho que, primeiro de tudo, nada que a gente tem hoje, nenhuma dessas políticas, nada ela foi dada pra gente. A gente foi lá, enquanto militância, reivindicou esse direito, reivindicou esse lugar, e a gente reivindica até hoje. Nada foi o Estado que deu. A gente foi lá e disse, é nosso. Então, acho que tudo isso perpassa de uma luta coletiva. Se uma vez eu trago só quanto indivíduo, só individual, eu não consigo garantir que as políticas públicas elas sejam efetivadas, né? Construídas e pensadas para pessoas como eu. Então, acho que a organização, né, a gente se organizar enquanto coletivo, é de suma importância, não só para esse eixo de violência, de entender como a violência ela funciona, mas para que a gente garanta a política pública, né, que a gente faça uma linha de enfrentamento de fascismo ou qualquer outra opressão que venha, mas que a gente precisa estar fortalecido, né? Isso tem que ser garantido a saúde mental, a questão do trabalho e geração de renda, sabe? Isso tem que ser garantida a permanência no seu lugar enquanto estudante na educação. Isso perpassa várias políticas públicas. Moradia. Né? Moradia. Então, assim, isso nada é dado, tudo a luta, é muito suor, luta por cima de batalha, que eu costumo dizer, porque eu trabalho todos os dias enquanto militante, assim, a minha vida está dentro da militância, porque se eu não militar, as coisas não vêm para mim, as políticas públicas eu não vou conseguir acessar, né? Os ambulatórios eles não vão abrir se não tiver influência do movimento social. Eu acho que o movimento social ele tem que ser um lugar de ser tensionador e questionador da política pública. Enquanto a gente estiver nesse lugar de só estar equiparado ao Estado, dentro das esferas do Estado, a gente não consegue, a gente vira refém do Estado e termina deixando as nossas políticas públicas passarem e de forma desrespeitosa mesmo. Ou a gente se organiza e faz esse enfrentamento de forma coerente e respeitosa, que garante a política pública para todo mundo, nesse lugar de militância, ou a gente não consegue avançar em muita coisa. A gente vai ficar estagnado. Obrigado. Fernanda, e no ambiente escolar a gente tem os grêmios escolares, né? O ambiente escolar ele é um espaço que os estudantes eles podem também construir, né? Tu poderia falar um pouquinho sobre isso, né? Acho que Grêmio Grêmio é uma palavra antiga. Antiga, meu Deus do céu. Gringe. Menino, fui longe agora, assim, meu Deus, a última vez que eu ouvi falar no Grêmio. Mas assim, a escola deve ser um ambiente onde a gente se sente acolhido, né? Acho que enquanto professora, né, e por tudo que a gente vem discutindo aqui, você vê a necessidade da formação desse profissional, né? Uma formação continuada para que possa, inclusive, tirar essas amarras, né? Porque o fato de ser professor não quer dizer que não seja conservador, né? Que não tenha os seus próprios preconceitos. Mas a escola, que é esse ambiente onde a gente está em plena formação o tempo todo, inclusive o profissional, né? Porque, como dizia Paulo Freire, quem aprende ao ensinar e quem ensina aprende, né? Enfim, existe essa troca. Então, a gente continuamente está aprendendo, seja o profissional, seja o estudante. E está sempre atento, né? Eu acho que isso que o Udi falou, de estar atento ao que está acontecendo, aos nossos alunos, né? Aos nossos colegas de trabalho, né? E sempre intervindo. Eu lembro de uma situação que não foi na escola pública, mas foi em um outro ambiente educacional, onde eu tinha um aluno que tinha o seu nome social e eu aprendi desde sempre o nome. E em algum momento eu recebi a caderneta com outro nome. E eu perguntei assim,
Gisela, quem é Gisela? Eu não sabia quem era essa pessoa na sala, né? Até que veja o constrangimento. Essa pessoa teve que chegar para mim e dizer, professora, sou eu. Não, não é você, né? O seu nome é fulano. Então, assim, uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão simples, mas que a gente, enquanto profissional, assim, em termos de... é só uma pílulazinha de respeito, né? Se a gente não tem política pública, ou direitos ou leis, né, que reforcem isso dentro da sala de aula, que você possa ao menos ter respeito e chamar a pessoa pelo nome. Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Eu acho que a gente conseguiu, né, discutir muita coisa. Eu acho que foi bem esclarecedor, né, bem enegrecedor esse processo. E aí eu queria só assim que vocês se despedissem do nosso público, né? Os arrobas para seguir. Os arrobas para seguir. Os e-mails. E falar enfim, né? Como encontrar vocês. A Gestos se localiza na Rua dos Médicis, fica na Boa Vista. A gente está nas redes sociais, @GestosPE no Instagram. Tem o site também da Gestos, www.gestospe.org.br e que seja .gestos.org.br, mas assim, por aí. E pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp também, no site, a gente tem o WhatsApp que a gente entra sempre em contato e no momento a gente está atendendo de segunda a sexta no horário comercial, então é só nos procurar para qualquer informação, atendimento, estamos aí. Ô Ju, e essas cartilhas podem ser baixadas no site, né? Sim, essas cartilhas estão no site, elas podem ser baixadas também. Tem outras cartilhas que a Gestos também produz, a gente também tem outros materiais, né? Então pode ir lá e se quiser entrar em contato, se quiser conhecer a Gestos, conhecer a casa, a gente está fazendo 30 anos agora, vai ter um aniversário da Gestos também, então vocês estão convidados a irem lá participar, e é isso. Obrigado. Estamos também com doação, quem quiser incentivar o trabalho da Gestos, fazer doação também. Então, primeiro agradecer o espaço, né, o convite de estar aqui numa data tão importante, né? E, sobretudo, acompanhado da Gestos. E nesse lugar, né, esse ambiente escolar, que é um lugar que a gente pensa sobre políticas públicas para além do nosso olhar enquanto já adultos, né? Já pessoas que, enfim, já direcionamos a vida. Podem entrar em contato com o Movite, né, no Instagram, e com o IBRAT Nacional, que eles direcionam para a gente do Núcleo de Pernambuco. A gente ainda não tem Instagram, porque a gente não tem militantes suficiente para pegar tarefas como essa. Então a gente está lidando mais com os embates do dia a dia, que a gente acha que é muito mais importante do que a gente tensionar uma mídia social, né, uma rede social. E aí a gente está nesse lugar, mas o IBRAT está à disposição, o Movite também, quem quiser chegar para contribuir na militância, pessoas homens trans, transmasculinos e pessoas não binárias, pode colar com a gente e a gente está aberto para construir novos lugares, novos horizontes, né? A gente quer um mundo novo. Qual é esse mundo novo? A gente tem que buscar ele. E se não der, a gente vai pegar na marra. Perfeito. Obrigado, Fernanda. Obrigado pelo processo também. Yudi, Juliana e a todo mundo que estava ouvindo, que estava vendo esse podcast. E não saiam daí porque a gente vai ter continuidade. Saúde daqui a pouquinho. Tá joia? Um abraço, obrigado e até a próxima.